Ei, amigão, está livre? Mas claro. Corrida curta, mas boa gorjeta. Vamos lá. Vamos entrar. Ei, vamos sair daí. Nesse vídeo, vamos fazer uma viagem no tempo para falar sobre a dupla que praticamente inventou o conceito de dupla cômica no cinema. Eles não precisavam de efeitos especiais, nem de roteiros complexos. Eles só precisavam de um chapéu coco, um piano escada abaixo e muita, mas muita química. Estamos falando, é claro, de Stan Laurel e Oliver Hardy, os eternos, o gordo e o magro. Mas como um britânico magricela e um americano grandalhão se encontraram para formar a maior dupla de comédia de todos os tempos? A história deles começa separada. Nascido Arthur Stanley Jefferson na cidade de Ulverston, na Inglaterra, no dia 16 de junho de 1890. Foi um ator, comediante, roteirista e cineasta. Seu início de carreira, bem antes de formar a dupla, foi nos teatros britânicos de vaudeville, onde chegou a brilhar na mesma companhia de teatro que revelou Charlie Chaplin. Ele e Chaplin chegaram aos Estados Unidos no mesmo navio, vindo do Reino Unido com o grupo de comediantes de Fred Karno. Laurel começou a atuar no cinema em 1917 em vários curtas. Já Norvel Hardy, o Oliver, nasceu no Harlem, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, no dia 8 de janeiro de 1892. Antes de se unir ao parceiro, Oliver abriu o primeiro cinema de sua cidade. Tentou a carreira como cantor e atuou em centenas de curtas mudos, quase sempre sendo escalado como o vilão grandalhão. Eles até chegaram a cruzar caminhos em 1921, no filme The Lucky Dog. Mais tarde foi o genial produtor Hal Roach que fez que a mágica acontecesse de verdade. Roach percebeu que o contraste físico e de personalidade dos dois era ouro puro. O primeiro filme oficial da dupla foi um curta-metragem mudo feito em 1927, Putting Pants on Philip. A partir dali, nascia uma fórmula infalível. O grandalhão pomposo que acha que sabe tudo e o baixinho magricela ingênuo que sempre acaba estragando tudo. Se você olhar a filmografia de O Gordo e o Magro, vai ficar assustado. Foram mais de 100 filmes juntos, entre curtas, longas e participações especiais. E o estilo deles era único. Eles popularizaram a comédia do tit for tat, ou seja, o toma lá, dá cá. Era aquela destruição mútua e lenta, onde eles destruíam o carro de alguém, a pessoa destruía a roupa deles e todos esperavam sua vez de revidar de forma educada, mas caótica. Mas o maior teste para qualquer estrela do cinema mudo nos anos 20 era o microfone. Quando o cinema falado chegou, lendas como Buster Keaton sofreram. Mas Stan e Ollie, eles decolaram. As vozes deles combinavam perfeitamente com os personagens. O sotaque britânico, choramingas do Stan, e o tom sulista, pomposo e frustrado do Oliver deram uma nova camada às piadas. O primeiro filme sonoro da dupla foi o curta-metragem Unaccustomed as We Are, lançado em maio de 1929. O título original em inglês faz referência a isso, que seria em tradução livre. Como somos, não estamos acostumados. Porém, ficou conhecido no Brasil com o título de O Destruidor de Lares. Good night, Mr. Hardy. Good night, Mrs. Kennedy. That was Mrs. Kennedy. Well, what's the matter? I was wondering who it was.
O ápice crítico veio nos anos 30, quando entregaram obras-primas como em 1932 o filme The Music Box ou A Caixa de Música. Sim, aquele lendário curta deles tentando subir uma escadaria infinita com um piano, onde ganharam o Oscar de melhor curta-metragem. E em 1933, o mais bem-sucedido longa-metragem Os Filhos do Deserto, provando que não eram apenas reis dos curtas de 20 minutos, mas também mestres dos filmes longos. Do you all solemnly swear to be present at our 87th annual convention at Chicago? I do. Me too. Agora, se você é brasileiro e cresceu assistindo TV aberta, você não conhece Laurel and Hardy. Você conhece O Gordo e o Magro. E grande parte do sucesso absoluto deles no Brasil se deve a uma coisa: a nossa dublagem magistral. O trabalho de localização feito aqui foi tão bom que as vozes brasileiras se tornaram inseparáveis dos personagens. O Gordo e o Magro estreou no Brasil em 1971 na extinta TV Tupi de São Paulo, vindo ser apresentada para todo o Brasil em seguida. A dublagem acabou indo parar no maior estúdio da época, a IC São Paulo. Ao longo das décadas, várias lendas da dublagem emprestaram suas vozes, porém originalmente o Magro, Stan Laurel, foi dublado pelo talentoso Valdir Guedes. O Gordo, Oliver Hardy, teve a voz clássica e marcante de José Soares. Eles não apenas traduziam as falas, eles adaptavam o ritmo do humor físico para o nosso idioma, fazendo a dupla soar como dois tios brasileiros se metendo em confusão. Quer deixar o Stanley em paz e brincar em silêncio? Claro, se quiserem fazer barulho, façam quietinhos. Fazer barulho quietinhos. O legado do Gordo e o Magro é tão gigante que você consome o humor deles até hoje, mesmo sem saber. A dinâmica de amigos inseparáveis que se odeiam em momentos de estresse virou a base de tudo. Pensa rápido. Bob Esponja e Patrick. Kenan and Kel, C3PO, R2D2. todos eles bebem da mesma fonte. Na América Latina, Roberto Gomes Bolanhos era um fã assumido. Você acha que a interação entre o Seu Madruga e o Professor Girafales, ou a comédia de pancadaria infantil do Chaves, não tem influência direta deles? O próprio Homer Simpson repetindo o dó de frustração é um herdeiro direto daquela olhada de desespero que o Oliver Hardy dava direto para a câmera, quebrando a quarta parede para pedir socorro ao público. Sem falar na influência técnica. Stan Laurel não era só um ator, ele era o cérebro criativo nos bastidores. Ele reescrevia piadas, ficava na ilha de edição e entendia o timing da comédia melhor que os próprios diretores. Eles ensinaram a Hollywood que a comédia não precisa ter pressa. O silêncio antes da pancada é tão engraçado quanto a pancada em si. Stan Laurel teve uma vida amorosa bastante agitada, casando-se 5 vezes com 4 mulheres diferentes, além de manter uma união estável marcante no início de sua carreira. Entre 1917 e 1925, ele viveu com a atriz de vaudeville, May Dalberg, que adotou o sobrenome Laurel junto com ele. Apesar de nunca terem se casado oficialmente, May é frequentemente considerada sua primeira parceira de vida e teve grande impacto no início de sua trajetória artística. O primeiro casamento formal de Stan foi com a atriz de cinema mudo Lois Nilsson, de 1926 a 1935. Dessa união, nasceram os seus 2 únicos filhos biológicos, Lois Laurel, que nasceu em 1927, e Stanley Robert Laurel, nascido prematuro em 1930, que infelizmente faleceu com apenas 9 dias de vida. Logo após se separar, Stan casou-se com sua segunda esposa, Virginia Ruth Rogers, ainda em 1935, mas o casal se divorciou 2 anos depois, em 1937. Na sequência, ele se uniu à cantora russa Vera Ivanova Shuvalova, em janeiro de 1938.
Essa terceira união foi marcada por brigas públicas tumultuadas e durou pouco tempo, terminando em divórcio no ano de 1940. Em uma reviravolta em sua vida pessoal, Stan Laurel reatou com sua segunda esposa, Virginia Ruth Rogers, casando-se com ela pela segunda vez em janeiro de 1941. Essa nova tentativa também não prosperou a longo prazo, culminando em um segundo divórcio em 1946. Finalmente, em maio de 1946, Stan casou-se com a atriz e cantora russa Ida Kitaeva Rafael. Este último matrimônio trouxe a estabilidade que o ator tanto buscava, sendo amplamente reconhecido como o período mais feliz de sua vida sentimental. Eles não tiveram filhos juntos e permaneceram unidos e dedicados um ao outro até a morte de Stan. Já Oliver Hardy casou-se 3 vezes ao longo de sua vida. Casou-se pela primeira vez com a pianista Madeleine Saloshin, de 1913 a 1921. Pouco tempo após a separação, casou-se com Myrtle Reeves, de 1921 a 1937, enfrentando uma relação turbulenta por mais de 15 anos, que foi marcada pelo vício em jogos e pelas pressões de sua carreira em ascensão. Finalmente, em 1940, o comediante encontrou estabilidade ao se casar com a continuista de estúdio Virginia Lucille Jones, que se tornou o grande amor de sua vida e com quem permaneceu feliz até o dia de sua morte. Ele não teve filhos. Lois Laurel, filha de Stan Laurel, tornou-se a principal porta-voz do legado histórico de ambos após a morte da viúva de Hardy. O próprio Stan Laurel costumava brincar que Oliver preferia canalizar seu instinto paterno, mimando e dedicando enorme afeto aos seus cães. Mas, como toda grande história, o ato final traz suas sombras. Nos anos 40, a dupla deixou os estúdios do Hal Roach para trabalhar na Fox e na MGM. Foi um erro. Well, we're out of gas. Os grandes estúdios tiraram a liberdade criativa de Stan. Os filmes perderam a alma. Nos anos 50, com a carreira no cinema em baixa, eles decidiram fazer uma turnê pelos teatros da Europa, que foi um sucesso de público, mas devastadora para a saúde de ambos. O último filme de O Gordo e o Magro foi Utopia ou A Ilha da Bagunça de 1951, onde eles recebem de herança uma ilha particular. Tentando navegar até a ilha, eles acabam presos em um atol, onde estabelecem suas próprias leis e governo. Depois dessa película, se aposentaram das telonas. Em 1956, a saúde do nosso querido gordo, Oliver Hardy, começou a falhar drasticamente. Após sofrer um derrame maciço que o deixou paralisado e sem conseguir falar, Hardy perdeu quase 60 quilos. A imagem dele abatido cortava o coração de Stan. Oliver Hardy teve novos derrames no início de agosto do ano seguinte, entrou em coma e faleceu de trombose cerebral em 7 de agosto de 1957, aos 65 anos. Stan Laurel ficou arrasado. Por recomendação médica, ele nem pôde ir ao funeral do amigo. Laurel jurou que nunca mais atuaria sem Hardy, e ele cumpriu a promessa. Dizia que não suportaria entrar em um set de filmagem e não encontrar mais o seu amigo de mais de 3 décadas. Viveu recluso seus últimos anos em um apartamento, no Oceana Hotel, em Santa Mônica, na Califórnia. Embora sempre de portas abertas para os fãs, Laurel era fumante até parar repentinamente por volta de 1960. O ator Jerry Lewis era um dos muitos comediantes que o visitavam, aproveitando suas sugestões para a produção da comédia pastelão The Bellboy, ou como o título no Brasil, O Mensageiro Trapalhão, de 1960. Stan Laurel, o eterno O Magro, faleceu vítima de um ataque cardíaco em 23 de fevereiro de 1965, aos 74 anos de idade. Mas lendas de verdade nunca morrem. Em 2018, o cinema homenageou a dupla com o lindo filme Stan e Ollie,
mostrando exatamente essa emocionante turnê final pela Europa. When you watch our movies, it was just the two of us. Se você ainda não viu, assista. Eles têm um fã-clube internacional chamado Sons of the Desert, que continua ativo há décadas. Eles têm estrelas na Calçada da Fama, estátuas de bronze na cidade natal de Stan, na Inglaterra, e até 2 asteroides no espaço foram batizados com os nomes deles. O Gordo e o Magro não foram apenas engraçados. Eles foram a fundação sobre a qual toda a comédia visual moderna foi construída. Eles nos ensinaram que não importa quantas vezes a casa caia, o piano desça a escada ou o pneu do carro fure. Se você tiver um bom amigo ao seu lado, a vida sempre vai render boas risadas. E você, qual é a sua memória favorita de O Gordo e o Magro? Lembra de assistir na TV aberta? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por assistir. Não esqueça seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.